E a gente vê o quanto que o Maranhão é rico dessas informações. Recentemente, inclusive, acharam o maior cemitério indígena que já encontraram no Nordeste. Encontraram aqui na Coama. Sério? Com 67 esqueletos humanos que foram exumados para a construção de um condomínio. Né? A gente está falando que esse licenciamento existe, então a maior parte das informações que a gente obtém é através desses licenciamentos. E quando a gente vai olhar para esses ossos, né, que foram... boa parte deles foram destruídos nesse processo de construção do condomínio, a gente vê que eram ossos de pescadores, de quebradeiras de coco, né, de pessoas que estavam com uma intimidade muito eles eram muito íntimos do mangue, do mar. Uma parte da nossa história estava sendo ali destruída, né? Porque geralmente é chamado de pré-história. E essa foi a minha grande indignação, né? Porque as periodizações, elas são tomadas de decisões técnicas, né? Entendi. Então, por que o que existia aqui no Maranhão antes da chegada dos europeus é considerado pré-história? O povo que estava aqui antes de 1612 não então era... existe não isso tava... mesmo, cientificamente utilizado dessa maneira. Antes dos europeus é pré-história. Na verdade, existem convenções de pesquisas, de pesquisadores, que ainda insistem em manter essa periodização que é preconceituosa. Entendi. Né? Porque é sempre história. Basta o ser humano Pré-história, porque pré-história, querendo ou não, a minha visão de senso comum, pré-história você já lembra, porra, na época dos dinossauros, né? Na época, porque querendo ou não, a gente também tem esses parques arqueológicos que retratam essa época, né? Que eu tava até em Cajapió outro dia e tem um parque lá, né? De dinossauro, quando tu fala algo pré-histórico, parece, nossa, porra, tu tá negando toda uma existência. Né? Não tinha uma história antes? E nega toda uma existência, né? De vários povos, né? Cara, e falando nisso, teve até aquele youtuber, esqueci o nome dele, Castanhari, né? Que ele tem um YouTube educativo. Ele fez um vídeo muito massa falando da história do Brasil. Mas a história do Brasil que não é contada justamente no colégio, né? Aquela história dos... Como formou os povos, os primeiros povos, de onde eles vieram, de onde eles migraram, né? Que foram de outras regiões do mundo até chegar aqui. Então, é um vídeo muito massa que a gente... Ele justamente acaba botando nessa régua, né? Pré-história, isso aqui eu não quero saber não. Quero saber a partir da época dos europeus, que pra mim a civilização começa aí, né? Mas a gente tem toda essa história pra trás. E a gente vê que são coisas que a gente carrega desde a escola, né? Sim. Então por isso que é importante a educação patrimonial. Você divulgar a ciência, né? E para você divulgar a ciência, ela precisa fazer sentido. Você precisa ter mecanismos, né? Utilizar de imagens, utilizar de tudo que está disponível. E é em sala de aula que a gente define o que é ser humano, o que é ser civilizado, o que é ser histórico, né? O que é ser um personagem histórico. E geralmente o que a gente tem... Até pra gente entender o nosso dia a dia, né? Exatamente. Como é que chegou eu lembro muito da minha mãe falando da feijoada, né? Que a feijoada a gente come, é gostoso, mas a gente sabe... Pelo menos era o que minha mãe me falava, que a feijoada era a comida que sobrava, que os escravos faziam ali a mistura. Sim. E hoje a gente come a feijoada aqui como se fosse algo mesmo. Então é muito importante essa questão do... É muito importante porque é uma formação cidadã, né? Quando você é direcionado a valorizar uma história externa, a história do outro, né? Você aprende a odiar a amar quem sempre te odiou. Então, a gente vê que esses recortes sociais, eles são definidos por essas... Por essas questões históricas, né? A gente vê hoje para os presídios, por exemplo, os corpos que estão nesse lugar são corpos pretos, né? Corpos de pessoas que têm o fenótipo indígena. A gente vê que a maior parte do subemprego está direcionado também, né? Para essas pessoas que são empobrecidas, inclusive na história, né? E quando a gente vai, de fato, pensar a história do Maranhão, a gente vai ver que tudo foi construído por essas pessoas, né? E a gente estuda também tanto a história das outras pessoas e não conhece a nossa. Exatamente. E pegando esse gancho aí do europeu e tudo mais, do antes e depois do europeu, a gente costuma... Vamos trazer agora para São Luís, né? Que a gente costuma chamar São Luís, né? A Ilha do Amor, Ilha da Jamaica. Mas antes mesmo dos europeus chegarem, aqui era a ilha do Pão Açu, né? De Pão Açu, né? Então explica pra gente aí quem eram esses povos que habitavam aqui antes, né? E
Os povos que habitavam, se a gente ainda tem alguma coisa desses povos ainda hoje no nosso dia a dia. Com certeza. Além do, claro, nosso sotaque, a forma como tu tá falando comigo, a forma que a gente se comunica, senhor. A forma como a gente tem as nossas relações, como tu me fez um convite, né, pra estar aqui, e a gente vem de coração aberto, a gente tem uma cordialidade que é fruto dessa antiguidade, não começa ontem, anteontem. Além disso, o nome dos lugares, né, que a gente conhece, Maracanã, Araçagi, que são nomes tupi, só que os tupi eram mais um dessa grandiosidade histórica, milenar de pessoas vivendo aqui nessa ilha, né? Então, por exemplo, a gente tem esse cemitério indígena que foi encontrado na Coama, os primeiros relatórios de pesquisa apresentaram uma datação relativa de 9.000 anos. Caralho. Né? Associada, não foi a datação dos ossos, sim, certo? No Brasil, ossos que a gente tem datado, por exemplo, nós temos a Luzia lá em Belo Horizonte, né? Sim. Na Lapa do Santo. Ela tem 12.000 anos, né? Então não é uma idade tão distante, 9.000 anos para 12.000 anos. Sim. No Piauí, na Serra da Capivara, nós temos o Zuzu, que é um esqueleto, né, do início do Holoceno, que ele tem 9.000 anos. E ele foi enterrado de uma forma que, quando a gente olha para as fotos, se for possível botar foto, eu mando para vocês. Mas quando a gente olha para as fotos desses enterramentos que foram encontrados aqui na Coama, gente que foi enterrada, teve o mesmo tratamento funerário, né? Com um enxoval funerário, enterrado com cerâmica. E esse povo, ele não era tupi. Uma complexidade ali. A gente não consegue dizer quem era. Entendi. Mas a gente consegue dizer coisas que eles faziam, né? Por exemplo, o Zuzu, lá na Serra da Capivara, muito provavelmente ele pintou. É um dos personagens que pintaram aqueles paredões. A Serra da Capivara tem o maior complexo de arte rupestre das Américas, né? E o Maranhão hoje tem o maior acervo funeral, né? Um dos maiores acervos funerais, que se compara com Minas Gerais, né? Com os indivíduos parecidos com a Luzia. Então, assim... Cara, isso é muito doido, porque, por exemplo, tu falando isso pra mim agora, eu não teria essa informação. Meu amigo, a Grécia não existia, Roma não existia, Jericó não existia. Há 9.000 anos atrás... aqui, a gente tem isso aqui no nosso estado. No nosso estado, na tua ilha, de pessoas, e se tu fizer um teste de paternidade nesses ossos, é muito difícil, porque eles receberam um tratamento de escavação com máquina, a gente não teve a preservação dos pacotes estratigráficos, sedimentares, né, desse enterramento, mas se tu fizer um teste de paternidade, tu vai ver que tu é parente deles, entendeu? A gente é parente desses ancestrais que estão sendo evidenciados nos sítios arqueológicos, né? Então, assim, quem foram os primeiros que pisaram nessa ilha? Hoje a gente sabe que foram os sambaqueiros. Vocês sabem o que é um sambaqui? Muita gente não sabe o que é um sambaqui. Os sambaquis, para nós, eles são tão importantes quanto as pirâmides do Egito para o povo da África, né? Porque os sambaquis, eles conservam, são mantas calcíferas, né? Com acúmulo de conchas que preservam ossos humanos. E por que a gente tem esse acúmulo de concha? Porque os povos indígenas que viviam aqui no litoral, eles eram marisqueiros, né? Inclusive, a parte do meu doutorado é fazer uma websérie, a gente está fazendo, se chama Antiguidades do Maranhão, e tem um episódio que é sobre sambaqui, que a gente foi para Raposa, fazer uma etnoarqueologia, porque até hoje, quando você vai para Raposa, você tem sambaqui vivo, né? É um lugar onde as pessoas estão acumulando concha, né? Osso de peixe, estão se alimentando do que o litoral dá, e eles vão utilizando daquele recurso em todas as suas potencialidades. Aquela concha, numa roça, ela aumenta o pH do solo, ela deixa o solo amazônico mais rico, e o nosso solo é um solo amazônico, né? O latossolo amazônico, ele não é um solo fértil. Então hoje a gente já sabe, através da arqueologia, né? O pessoal da USP, pesquisando na Amazônia, o professor Eduardo Góes Neves, sabe que toda a floresta ela foi manipulada. Ela é resultado de compostagens, de uma produção de uma terra preta, que abrigou comunidades que faziam mutirões de roça. Até hoje a gente tem, se a gente for aqui para Tauamirim, a gente vai ver que tem uma família, que ela tem uma roça, ela recebe outra família, eles vão trabalhar naquela roça, aí você tem o mutirão que vai para casa daquela outra família, aí vão fazendo as farinhadas, aí tem as práticas de pesca. Ou seja, nesse nosso mundo louco de guerra e de colapso financeiro o tempo todo, tem pessoas que têm outros sistemas econômicos acontecendo aqui na ilha. Aqui na ilha, nesse exato momento. Foi um boom, né? assim,